Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre um assunto diferente. Vamos analisar qual é a máxima distância que um sniper a olho nu consegue acertar uma pessoa de 2 metros de altura. Estabelecer algumas condições para esse modelo de cálculo que eu desenvolvi, que é um fundo verde escuro, né, que é onde está o alvo, e uma pessoa de 2 metros de altura, mas com roupa clara, que se destaque em relação ao fundo verde escuro, porque senão não tem condições de enxergá-lo a olho nu a grande distância. E o objetivo era ver justamente qual é a distância máxima que um sniper consegue enxergar um alvo nessas condições. Esse mesmo modelo de cálculo tem inúmeras utilidades, né? Também serve para sinalização em estradas, né? Saber qual é a máxima distância que alguém pode enxergar uma determinada letra, um determinado tipo de letra. Serve também para fixação de torres de transmissão, qual é o local mais adequado que vai causar menor poluição visual, né? O modelo de cálculo, então, é o seguinte. Imaginem que isso aqui é a superfície do mar, né? Aqui nós temos um observador e aqui está vindo uma embarcação, né? Então essa aqui é a curvatura da Terra. A gente começa a enxergar essa embarcação. O primeiro pontinho que a gente começa a enxergar é a bandeirinha em cima do mastro do navio. Então esse navio está vindo. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele está ocupando esse espaço aqui da seta, daqui até aqui. Como existe a refração, esse mastro aqui se projeta, esse navio se projeta para cima, e eu começo a enxergar, o observador começa a enxergar a pontinha do mastro ali, naquele ponto ali, né? Então essa é a primeira parte que ele observa desse navio que vem chegando. Daqui até aqui nós temos a chamada curvatura da Terra, né? Aqui nós temos o raio da Terra. Então daqui até aqui é a curvatura. E daqui até aqui é a refração, é o efeito da refração. E aqui então é a altura do barco quando ele está nesse ponto. Então aqui nós temos 3 horizontes, né, a serem trabalhados. O horizonte aparente, que é esse aqui, está aqui. O horizonte óptico, que é esse dado pela refração, está aqui. E o horizonte verdadeiro, que está na superfície da Terra. É o mesmo horizonte que tem o observador aqui, é o mesmo ponto em que está o observador. Então, qual vai ser a altura total desse barco? A altura total do barco vai ser essa altura aparente. Aqui, no momento, o observador está vendo só um pequeno pontinho. Então, esse HA vai ser zero, praticamente zero. Mais a curvatura da Terra, menos a refração, né? Tem que tirar o efeito da refração. Em longas distâncias, tem que fazer esse desenvolvimento dessa forma, considerar a curvatura da Terra e a refração. Aqui também a gente pode tirar outra equação. A gente vê aqui que há um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo eu tenho a distância do observador até o alvo, aqui o raio da Terra, aqui o raio da Terra e aqui a curvatura. Então eu posso dizer, pela relação de Pitágoras, que R mais C ao quadrado é igual a DH ao quadrado, cateto, um dos catetos, mais R ao quadrado, que é o outro cateto. Cortando R com R, né, e fazendo o desenvolvimento, a gente chega aqui à conclusão que o raio da Terra, 2 vezes o raio da Terra, é muito grande em relação a essa pequena curvatura que nós estamos considerando. Então nós tiramos esse C fora também, para não atrapalhar.
Então fica que a curvatura da Terra é dh ao quadrado sobre 2r. E a refração naquele ponto é 13%, de acordo com cálculos práticos que já foram feitos, é 13% do valor da curvatura. Substituindo isso aqui ali em cima, a gente chega à conclusão que a altura aparente, né, da embarcação aqui no caso, do nosso alvo, vai ser a altura total menos 0,87 dh2 sobre 2r. Estabelecendo uma outra relação aqui, que é a seguinte. Aqui então a altura aparente e aqui a distância dh do observador até o alvo. De acordo com Snellen, é aquele exame que a gente faz de acuidade visual para a carteira de motorista. A gente tem que enxergar uma letrinha, segundo a tabela de Snellen, a 6 metros, 6,096 a 6 metros de distância, a gente tem que enxergar uma letra de altura HA minúsculo, 0,0886 metros, que dá uma letrinha de 8 milímetros. Quem enxerga aquela letra de 8,8 milímetros de altura, a 6 metros de distância, tem uma visão 20 por 20. Passa tranquilo no exame de motorista. Então, considerei que o sniper tem esse tipo de visão, né? Estabeleci esse critério como sendo o critério mínimo, né, de acuidade para se enxergar esse alvo. Então, adotando aqui esse critério como sendo 0,0886 metros, substituindo na fórmula, nós conseguimos achar a distância H de 1.296 metros. Até aqui, o que significa isso? Que uma pessoa, um sniper, a olho nu, teoricamente, conseguiria enxergar até 1.296 metros. Mas tem que se considerar mais um detalhe, que é a lei de Weber-Fechner, que diz o seguinte, que estabelece uma relação entre o resultado do estímulo e que é a percepção e o estímulo. Então, o que diz a lei de Weber? A lei de Weber diz que o estímulo é proporcional, a percepção é proporcional ao logaritmo neperiano do estímulo, da intensidade do estímulo. Quanto maior a intensidade do estímulo, né, maior vai ser a percepção. Então, no nosso caso aqui, na medida em que, quando o sniper está bem próximo do alvo, ele está enxergando o alvo em todos os seus detalhes. Na medida em que ele vai se afastando do alvo, esse estímulo vai diminuindo, né? Cada vez ele vai enxergando menos detalhes. Mas o que diz o Weber? Ele diz que esse estímulo não vai diminuindo linearmente, ele vai diminuindo exponencialmente, né? Então, ele utiliza o logaritmo neperiano. Então, ainda aqui, nessa altura aparente que nós achamos, né, de 1,885, como é que chama a altura aparente? Vai lá na fórmula, né, pega o DH, que foi calculado, joga ali na fórmula, como o alvo tem 2 metros de altura, a gente consegue achar a altura aparente, que deu 1,883. E aí então calcula o logaritmo neperiano disso, que é 0,63, e com isso a nova altura aparente, levando em consideração essa relação entre a percepção e o estímulo.
essa relação logarítmica. Então, a nova altura aparente fica 1.251 metros de altura e, com isso, a distância horizontal baixa para 860. De posse dessa metodologia de cálculo, desses 860, eu fui a campo. Né? Peguei um alvo, vesti de branco, botei de 2 metros de altura, boneco de 2 metros de altura, num fundo verde, e fui me distanciando de 50 em 50 metros e percebi que conseguia enxergar esse alvo até a distância de 850 metros. Quando chegou em torno de 850 metros e 900 metros, ele começou a sumir, ele começou a se confundir com o fundo verde. Né? Aquele pequeno pontinho branco. Quando eu estava a 850 metros do alvo, qual é a percepção que eu tinha desse alvo de 2 metros de altura? A percepção era exatamente essa. Era de mais ou menos 8, 9 milímetros. Né? Estiquei uma régua, né? Mais ou menos, e verifiquei que na régua ali não passava mais do que 8 milímetros de altura na régua na tabela de Snellen. Né? O que confirmou, então, os cálculos. Né? O certo seria ter pego, sempre levando aqui em consideração esse anteparo, né, de 6 metros, a uma distância de 6 metros, que foi a nossa referência. Né? O modelo se mostrou adequado. É claro que esse modelo tem limitações, né? À medida em que as distâncias ficam muito curtas, não tem mais sentido você considerar curvatura e refração. Né? A curvatura e a refração ela tem uma maior representatividade quando forem para distâncias muito, muito longas. Né? Esse mesmo modelo pode servir, então, como eu disse, para analisar em que ponto devem ser locados, por exemplo, torres de transmissão de energia para causar o menor impacto ambiental visual. Né? Da mesma forma, placas de sinalização em estradas, que tamanho devem ter e a partir de que distância elas têm que ser visualizadas pelo condutor. A nossa, mais adiante, né, não a próxima live, mas mais adiante, eu pretendo fazer um estudo, já estou com ele praticamente pronto, só me falta fazer o teste de campo, para verificar qual é a máxima distância que um sniper de luneta, né, essas lunetas mais potentes, que é a luneta que aumenta até 25 vezes, pode enxergar um mesmo alvo de 2 metros de altura nessas mesmas condições. Né? A notícia que se tem é que um sniper canadense conseguiu acertar um tiro de 3.500 metros de distância. Né? Nós vamos fazer os estudos e mostrar para os amigos do Planeta Integral qual era a visão que esse sniper tinha desse alvo aí na sua luneta. Aí não é mais a olho nu. Então é isso, pessoal. A olho nu, o máximo que eu consegui enxergar um alvo de 2 metros de altura foi a uma distância de 860, 850 metros. A partir de 850 metros, ele começou a sumir da minha visão. Por hoje, era isso. Um bom domingo para vocês e até a próxima.